Hoje nós trouxemos para vocês o Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador Francisco Eduardo Loureiro. Vocês vão gostar muito dele. Desembargador Loureiro, muito obrigado por atender o convite da Uniregistral. O prazer é inteiramente meu em estar aqui na Uniregistral, em especial porque hoje eu vou ser entrevistado pelo meu colega de magistratura, presidente do Tribunal de Alçada Criminal, ex-corregedor-geral, ex-presidente do Tribunal de São Paulo e um dos maiores conhecedores, se não o maior conhecedor da matéria registral e notarial que eu conheço. Aprendi muito com o Dr. Nalini e para mim é uma grande honra estar aqui hoje e em especial na companhia do meu colega desembargador Nalini. Uma das características do desembargador Loureiro é o excessivo coração, a generosidade. Então, descontem que é amizade. Mas o São Paulo está muito satisfeita, desembargador Loureiro, com a sua eleição. Uma eleição insólita, não é? Há muito tempo não havia assim uma candidatura única, uma candidatura que, ao se colocar, afastou qualquer possibilidade de concorrência. Então, Vossa Excelência é depositário de uma enorme esperança de São Paulo e do Brasil. Eu fiquei realmente sensibilizado quando vi que seria o único candidato e com a votação que eu obtive em razão disso, mas, em contrapartida, isso traz uma carga enorme de responsabilidade, de atender às expectativas geradas por essa confiança que os meus pares depositaram em mim. Eu espero, nesse biênio, atender a essas expectativas, a essa confiança que me foi depositada. Mas isso todos têm certeza, conhecendo a sua trajetória. Eu acho que seria interessante, desembargador Loureiro, contar um pouquinho da sua história, como é que foi a inclinação pelo direito, como é que foi o seu ingresso na magistratura. Bom, eu venho de uma família de advogados. O meu pai era advogado, foi presidente da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, isso na década de 80. E eu vou ser franco, quando eu entrei na faculdade, Largo Direito de São Francisco, eu não me imaginava juiz, porque meu pai era um advogado de sucesso, tinha um bom escritório, e a ideia inicial é que eu seguisse no escritório dele. E eu venho de uma família muito grande, nós éramos 7 irmãos, e dos 7 irmãos, 4 se formaram em Direito, e houve um tempo que na própria São Francisco, na USP, havia um em cada ano. Então, os professores, quando mudavam de ano, falavam, mas o mais um da família aqui, os 4 entraram em anos subsequentes. Mas eu quero dizer que quando eu me formei e eu passei a ver o encanto da magistratura, em algum momento eu disse, não, eu não quero advogar. Eu acho que a advocacia tem seus encantos e tem seu valor e muita relevância, mas o tempo que se perde em reuniões e contatos com clientes é um tempo excessivo. O que eu gosto, o que eu sempre gostei é de redigir e de estudar. E não há nada melhor para esse tipo de perfil do que a magistratura. Ou seja, magistratura, ao contrário do que as pessoas pensam, porque a dona Aline está do meu lado, muito mais experiente que eu, não é uma carreira em que a pessoa, como em filmes, aparece em julgamentos, se exibindo, demonstrando grandes dotes culturais. Não, é uma carreira solitária em que 80% do tempo o juiz lê e redige as suas decisões. Os julgamentos são, na verdade, comunicações de um trabalho que nós já fizemos. E como é que foi o ingresso na magistratura? Que turma foi? Bom, passou por onde? Bom, eu entrei na magistratura em 1985, no concurso número 151, e fui para o interior, fui para Cândido Mota, próximo a Assis. Fiquei mais ou menos um ano no interior e depois já voltei para uma cidade de médio porte, já na Grande São Paulo. Eu voltei para Franco da Rocha, que é uma comarca, uma cidade dormitório, uma cidade com muitos presídios, uma cidade atribulada, mas eu fui muito feliz. Eu tive contato com uma população muito humilde e onde realmente você vê o trabalho do juiz produzindo efeitos na comunidade. E depois vim para a capital, fui trabalhar praticamente, quando eu cheguei na capital,
O primeiro lugar que eu fui designado foi a primeira vara de registros públicos, onde o desembargador Nalini foi juiz titular e trabalhou muitos anos lá também. E de lá eu acabei sendo convocado para a Corregedoria Geral e ao longo da carreira fui várias vezes convocado na Corregedoria Geral, na presidência. E hoje sou desembargador, sou do direito privado que julga a parte de contratos imobiliários, não locação, mas a compra e venda, a incorporação, direito de família, uso capião, reivindicatória, que é a área que eu sempre tive preferência, a área do direito comum, a área do direito civil. Desembargador Loureiro, ele é um grande autor também, não é? Ele escreve e as suas lições são seguidas pelo Brasil inteiro, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Como é que é conciliar, né, a jurisdição com a produção doutrinária? Eu acho que, de um lado, é difícil, porque o dia tem 24 horas para todos. Então, o nosso volume de serviço é um volume extraordinário e realmente é muito difícil dividir o tempo, mas não há dúvida nenhuma que o magistério e a produção científica doutrinária, elas te dão uma outra posição para poder julgar. Ou seja, você parte de uma posição de muito maior facilidade no julgamento. Quando nós julgamos, até gozado falar isso para o Nalini, na verdade nós recebemos histórias, fatos. O nosso trabalho é qualificar os fatos, dar ao fato a qualificação jurídica e disso tirar as consequências que ele merece. Esse é o nosso trabalho, qualificar fatos e tirar consequências jurídicas. E o professor, o doutrinador, ele tem uma grande facilidade nessa tarefa de qualificar e daí extrair as consequências jurídicas. Por isso, eu sempre recomendo aos juízes que, é claro que não podem jamais abandonar a judicatura, não é em prejuízo de, mas em acréscimo à magistratura, que se dediquem ao magistério e à produção científica. Façam mestrado, façam doutorado, façam uma carreira também paralela, porque isso ajuda muito na atividade jurisdicional. É muito bom que o corregedor pense assim, porque na velha magistratura, na cultura antiga, digo, cultura antiga, nos tempos em que eu ingressei, que eram 36 desembargadores, hoje são 360, havia sempre uma recomendação que juiz só deve ser juiz. Juiz não deve dar aula. Se ele der aula, ele vai subtrair o tempo precioso que ele vai apreciar os processos para entregar para alunos que nem sempre serão advogados ou serão juízes, promotores. E eu sempre achei que, além dessas vantagens que Vossa Excelência bem mencionou, existe aquele contato direto com a realidade e com um alunado que não quer saber, às vezes, se o professor é desembargador, é juiz, mas se ele tem conhecimento da matéria, se ele pode ajudar. Isso nos dá um contato muito próximo com a vida real, né? Sem dúvida. E no magistério, o questionamento que vem, isso tanto faz de alunos de graduação e de pós-graduação, é muito instigante. Ou seja, eles levantam questões que muitas vezes nos julgamentos nós nem sequer cogitamos. Eles levantam novos ângulos, uma questão de viés da realidade. Então, isso é enriquecedor. E eu digo o seguinte, a boa doutrina propõe. Sim. E os tribunais acabam, de um modo ou de outro, acolhendo essa doutrina de vanguarda, desde que seja uma doutrina de boa qualidade. Isso é a trajetória natural. Se nós pegarmos hoje a teoria da boa-fé objetiva, a fé objetiva teve uma questão doutrinária e depois foi positivada e os tribunais se apropriaram dela. E assim vai. Vários institutos jurídicos que começam com uma proposição doutrinária e acabam vindo em seguida para os tribunais. E às vezes a jurisprudência ela sugere ao parlamento que atualize algumas normas, porque às vezes a lei está a reboque da realidade, mas o judiciário está enfrentando o fato ali flamejante. Sem dúvida, eu acho que é uma utopia de que o ordenamento jurídico seja completo.
Dizem que o Napoleão Bonaparte, em 1804, quando fez o Código Francês, ele teria dito que o que acontecer na vida do francês está regulado nesse código, o que era uma utopia, porque no dia seguinte havia novas situações que o código não previa. Então, a completude da lei é sempre uma utopia. O juiz, ao interpretar a lei, ele deve fazê-lo de forma, obviamente, técnica, mas também criativa. Ele abarca novas situações jurídicas para colocá-las dentro daquele texto legal. Isso vale muito, quando nós falamos de registro, para as questões registrárias, para as questões relativas a direitos reais, em que muitas vezes situações não previstas expressamente na lei podem receber a qualificação de um direito real. Eu dou um exemplo com o desembargador Nalini. Quando o desembargador Nalini ficou corregedor-geral, ele mudou e alterou bastante as normas. E eu acompanhei de longe, na primeira Câmara, essas alterações. E eu fiquei feliz quando, antes da mudança da lei, que hoje está no Código Civil um capítulo sobre multipropriedade, que é uma forma de time sharing, né? Ele colocou nas normas, sem a lei, dizendo isto é uma modalidade de propriedade prevista no Código Civil. Essa é uma interpretação correta e criativa, dizendo a propriedade não é só física, ela é temporal também. Então, é possível? A resposta, claro que é possível. Mas o desembargador corregedor já ingressou naquilo que interessa bastante para aqueles que nos assistem, corregedor, porque essas entrevistas, elas são vistas por todo o Brasil, principalmente pelo pessoal das delegações extrajudiciais, por aqueles que querem melhorar a sua performance, já trabalham, mas também por aqueles que querem se submeter aos concursos, cada vez mais atraentes, né? São sedutores os concursos. E a Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, ela sempre foi uma escola, ela forneceu uma diretriz para o Brasil inteiro, em termos de organização, de normatização do funcionamento das delegações. Hoje, o judiciário já está muito diferente, não é? Cresceu demais, nós temos a influência das novas tecnologias, das redes sociais, tudo isso, mas as delegações, elas também dependem de uma visão como a do corregedor Loureiro, que tem uma visão muito à frente do seu tempo, né? E todos esperam muito da sua gestão, desembargador Loureiro. Bom, eu agradeço as palavras e espero corresponder. Não há dúvida nenhuma que as delegações de registro e também as notariais, elas têm um papel de extrema importância de atendimento ao público, de segurança jurídica e de, em última análise, de conferir cidadania e prerrogativas básicas às pessoas em geral. Nós conversávamos antes da entrevista, eu e o desembargador Nalini, a questão da propriedade imobiliária, que a questão não é só formal, a questão é de conferir à pessoa um direito que para ela é fundamental, que é a certidão na matrícula, que permite a ela ingressar numa esfera que ela não tem, de obter um financiamento, de poder vender esse imóvel por um preço mais atrativo, e, em especial, de não ser retirada do imóvel por uma milícia ou à força, porque ela tem um direito de propriedade e não apenas a ocupação do solo. Então, a atividade notarial e de registro tem muito a fazer, muito a contribuir para essa pacificação social. Nós estamos sabendo, e com muito entusiasmo, que o desembargador Loureiro vai investir na regularização fundiária, que é uma política estatal extremamente importante, mas um pouco negligenciada por uma série de fatores. Agora, se o Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo realmente quiser, ele pode mudar esse cenário. O que Vossa Excelência podia adiantar que não fosse algo que invadisse aí a estratégia da sua gestão, desembargador? O Estado de São Paulo, claro que as realidades dos diversos estados do Brasil são diferentes. Há estados que têm problema de regularização fundiária
rural e não urbana, como os estados, por exemplo, do Pará, do Amazonas, que tem problema da Amazônia Legal e uma série de questões. No estado de São Paulo, a questão fundiária nossa, local aqui de São Paulo, é urbana, não é rural. A propriedade rural, claro, que pode ter problemas localizados em algumas regiões do estado, mas pontuais, mas o nosso problema é urbano. Eu acredito que hoje mais da metade dos imóveis nas grandes cidades são imóveis invisíveis para o registro de imóveis. Por quê? Porque não tem um registro, não tem matrícula. Então, a ideia é implementar ao longo desse biênio, e usando o ferramental jurídico que nós temos, que é bom, a Lei de RAIURB de 2017, nós temos vários mecanismos que podem ajudar a usucapião extrajudicial, que foi implantada também e hoje está muito dinâmica com a reforma de 2022. Nós temos várias ferramentas que possibilitam nós avançarmos nesse biênio e efetivamente regularizar algumas áreas com ocupação já sedimentada. São verdadeiros bairros já implantados nesse local, em que, infelizmente, as pessoas têm mera ocupação, mera posse. Aliás, ela já tem uma posse que pode virar propriedade pela usucapião, mas falta a usucapião, e a usucapião individual seria inviável. Nós teremos que fazer isso através de uma regularização fundiária em grande número. Esse talvez seja o grande objetivo do biênio na minha gestão. Maravilha. É a grande meta. Maravilha. Isso significa um salto qualitativo, não só na situação jurídica, mas na questão da cidadania, no status civitatis, não é? Quantas milhares de pessoas são tidas como invasoras, ocupantes a título precário. No fim, elas são, muitas vezes, vítimas de empreendimentos mal sucedidos ou até de empreendedores inescrupulosos, né? Então, nós vamos poder devolver cidadania a essas pessoas. O desembargador Loureiro, as tecnologias, né, elas estão aí. A Lei 14.382, ela trouxe profundas transformações para o sistema registral notarial. Como é que Vossa Excelência enxerga isso? É benéfico? Há riscos? Qual a sua visão? Bom, eu acho que o registro eletrônico e o avanço das tecnologias definitivamente já é e será incorporado na atividade notarial e de registro. Não tem no menor sentido, não faz sentido o encaminhamento de títulos em papel, que eu tenho que me dirigir, por exemplo, a outra cidade, a outro estado, para protocolar um título junto ao oficial do registro de imóveis, quando isso pode ser encaminhado por um sistema absolutamente seguro, estatal, e a um custo, especificamente do encaminhamento, a um custo zero. Eu tenho o custo do registro, mas não o custo do encaminhamento. Não faz sentido que, para pedir uma certidão da matrícula do estado do Pará, que eu tenha que ligar a um advogado local, que eu tenha que ligar a um despachante local a um custo, se eu posso simplesmente, mediante um clique, entrar no site e em 10 ou 20 minutos eu tenho uma certidão atualizada da matrícula na minha mão. Isso não só barateia todo um sistema de financiamento, de investimento, mas, sobretudo, facilita a vida do cidadão comum, que muitas vezes o pai faleceu em outro estado, na federação, tem que fazer um inventário, ou tem que simplesmente fazer uma venda de um imóvel, e se vê, muitas vezes, embaraçado, impossibilitado por uma questão puramente formal. A questão do registro eletrônico e até dos contratos eletrônicos encaminhados ao registro é uma realidade sem volta e que vai avançar muito ainda. E nós notamos que, às vezes, a forma encontrada pelo Constituinte, a estratégia de delegar uma função estatal, fazer com que ela seja exercida em caráter privado, deu uma operacionalidade ao sistema que é completamente diferente do que era antes de 1988, né? Vossa Excelência é testemunha de que
e já participou dos inúmeros concursos que o Tribunal de Justiça faz religiosamente, cumprindo a Constituição, e é testemunha de que quadros muito interessantes, muito bem formados, estão ocorrendo a esses concursos. Então, disso vem duas indagações que eu gostaria de que Vossa Excelência discorresse a respeito. Primeiro, o concurso, assim como o nosso de ingresso à magistratura, ainda é um pouco antiquado na forma de prestigiar a memorização, priorizar a memorização, né? E formar aquela classe dos que decoram e um dia acabam passando, né? Deixando de lado aquelas habilidades socioemocionais, é um defeito da educação brasileira desde o ensino fundamental, né? Então, capacidade de comunicação, sensibilidade, empatia, né, disposição de conversar com as pessoas, gostar de gente, isso nós não aferimos, né, nos concursos. Isso acontece também com o concurso da magistratura, né? Então, como é que Vossa Excelência enxerga isso? Eu falo outra coisa, senão fica muito assunto. Bom, o concurso público, eu diria que não é a forma perfeita, mas é melhor. Não há outra forma tão boa quanto o concurso público para o provimento de cargos. Isso tanto faz, é indiferente à magistratura, ao Ministério Público ou às delegações por força da Constituição. A dona Aline esteve no período pré-concurso, eu também fui juiz de 85, antes da Constituição, até que os concursos, os primeiros, fossem realizados. Houve um lapso temporal, demorou, na falta de uma lei que regulamentasse a matéria, e claro que há ótimos oficiais, registradores e notários que não foram concursados, mas há um fato que é inquestionável. O concurso significou uma melhoria geral do padrão e do comprometimento dos oficiais delegados. Isso é um fato inegável. E São Paulo, nesse ponto, sempre esteve à frente e cumpre religiosamente, essa é a palavra, a abertura e a finalização dos concursos num prazo razoável. Ou seja, tão logo um concurso encerrado, na semana subsequente já se abre o seguinte, ou se coloca, já se monta a banca e já se prepara o seguinte. Então, nós seguimos estritamente o que diz a Constituição. Alguns estados têm problemas com isso e pagam a conta disso. Então, eu acho que São Paulo, nesse ponto, eu tenho orgulho de pertencer à magistratura paulista que cumpre esse requisito. Bom, no tocante ao concurso, eu participei do primeiro concurso, fui da banca, e acabei de sair da banca da magistratura. Nós vivemos um dilema. Hoje, um concurso, tanto na magistratura quanto para atividades delegadas, reúne milhares de candidatos. O último concurso que eu participei da magistratura, da banca, o desembargador presidiu recentemente até uma banca de concurso de ingresso. Na banca que eu participei na última, tinham 22 mil inscritos. E não há como fazer uma prova escrita, uma dissertação, porque essa é a forma de aferir conhecimento, não horizontal, mas vertical sobre um tema relevante, com 20 mil, 2 mil candidatos. Então, necessariamente, se faz uma prova sob a forma de teste, que é cruel, não deveria ser assim, não é o desejável, mas é o possível. Nessas formas, provas de forma de teste, dificilmente há perguntas interpretativas, porque o teste não admite uma pergunta interpretativa, ele quer respostas secas e certas, e privilegia a decoreba, privilegia conceitos simplesmente formais. Em contrapartida, quando nós avançamos para a segunda fase, aí sim, aí nós temos dissertações, e o exame oral é muito importante, em que efetivamente o examinador pode formular questões que pressupõem um raciocínio jurídico para que o candidato desenvolva e ele conheça qual é o efetivo potencial daquele candidato. Concordo, desembargador Aline, que algumas atividades como empatia, como o comprometimento, poderiam ser melhor aferidas, mas isso demandaria um tempo excessivo e um conhecimento aprofundado de cada candidato,
que numa sociedade de massa, essa é a verdade, e o concurso é de massa, é difícil realizar. Agora, a empresa privada, a iniciativa privada, ela foi elaborando e aperfeiçoando métodos de recrutamento, né? Dos CEOs, dos executivos. Então, você tem headhunter, você tem empresas especializadas. Às vezes eu me pergunto, desembargador, se ainda é válido esse sistema de escolher aleatoriamente uma banca ad hoc, né? Nem sempre integrada por pessoas que conheçam psicologia ou tenham experiência em recrutamento, entregar a função mais importante de um poder do Estado, que é renovar os seus quadros. Será que a gente não poderia desenvolver, de repente, um projeto um pouco mais profissionalizante de recrutamento? Talvez. Ou que houvesse, talvez, uma banca para ferir a parte técnica e uma banca que eu chamaria de multidisciplinar, com examinadores versados em conhecimento geral, em filosofia, em psicologia, para ferir outros atributos do candidato. Sem dúvida, seria ideal, claro. Nós teríamos atividades não colidentes, mas paralelas e que uma complementaria a outra, complementares, seria o ideal. Esse, me parece, o modelo ideal. De nada adianta nós termos um oficial de registro ou um juiz que seja um técnico de primeiríssima qualidade, mas que seja uma pessoa insensível, intratável, né? Intratável, insensível a questões sociais, a questões alheias. Ele é gestor de um bem público, de um serviço público, né? Aquilo não é uma loja, uma casa de comércio que fique a seu exclusivo discernimento. Outra coisa que nós temos tido experiência, desembargador, uma aproximação, ou pelo menos uma convivência muito respeitosa e proveitosa entre o Poder Judiciário e as entidades de classe. Quando corregedor, eu me servi muito das entidades, das associações, inclusive para fornecer elementos quando, por exemplo, lembro da audiência de custódia, que o ministro Lewandowski fazia questão. Nós não tínhamos nada preparado, então foram as delegações extrajudiciais que forneceram pessoal, instrumental e tudo para nós fazermos. Podemos celebrar com o ministro Lewandowski a inauguração das audiências de custódia em 2014. Depois a iniciativa do Cartório do Futuro, outras iniciativas assim, nós dependemos. Como é que Vossa Excelência enxerga isso? Acha que é saudável essa convivência ou nós temos que ter limites estritos assim? Não, a convivência é saudável. O ideal, claro, numa situação ideal do judiciário é que o judiciário tenha os recursos necessários para implantar as suas políticas que surgem a cada momento. Tivemos a audiência do custódia, na época o desembargador Nalini foi corregedor-geral, tivemos audiências para colheita de depoimentos especiais em seguida, o que exigiu que cada fórum criasse uma sala especial para a proitiva de crianças objeto de violência doméstica, com psicólogos, claro. Isso exige a criação de uma estrutura. Em alguma medida e de forma absolutamente transparente, nada impede que se peça o auxílio do extrajudicial, sempre de forma transparente, mediante convênios. Não vejo um problema. Não é o ideal. O ideal é que o poder público forneça os recursos necessários a essas atividades. O que a gente experimenta na prática, corregedor, é que o poder público é muito amarrado, né? Tem uma burocracia invencível. Eu me lembro que nós não podíamos sequer aceitar doações, né? Era um trabalho imenso, enquanto que as entidades de classe dos registradores, dos tabeliães, eles têm uma desenvoltura própria da iniciativa privada. Então, isso facilita quando há questões emergenciais. Porque Vossa Excelência vai ver, e já sabe,
2 anos são um tempo muito reduzido para o tamanho do sonho, né? Eu sei que Vossa Excelência tem essa experiência na área, é um erudito, é um profundo conhecedor e deve ter um mundo de inovações e de aperfeiçoamentos, mas nós somos, às vezes, tolhidos por essa burocracia. Qualquer compra que o judiciário venha a fazer depende do procedimento licitatório, está na lei e é correto, visa garantir princípios básicos da Constituição, não há dúvida. Mas isso, de outro lado, tira completamente a agilidade numa situação de emergência ou numa situação... O Dr. nem foi presidente do tribunal, ele sabe que uma licitação, se não for impugnada, se houver impugnação, isso se estende. Antes de 120 ou 150 dias, ela não termina. Então, uma licitação grande para compra de computadores ou material de informática pode se estender por 1 ano. O mandato é de 2. Então, um sexto do mandato já é consumido ali na preparação, né? Porque nós também não temos aquela tradição de uma continuidade, né? Os planejamentos estratégicos dependem muito da vontade de quem assume, né? Com certeza. De um lado, o mandato curto limita. Eu acho que é uma vantagem, por exemplo, nós não temos reeleição e nem queremos, para evitar que alguém eleito não desça do palanque dele, ou seja, que ele, infelizmente, gerir, o Dr. Aline sabe disso, é a arte de dizer sim, mas também é a arte de dizer não. Muitas vezes há pleitos que não podem ser atendidos, nem há recursos, nem há condições. E é importante que o presidente do tribunal ou os cargos diretivos tenham a inteira liberdade de dizer não, sem estar preso a uma futura pretensão eleitoral. Então, claro. Agora, concordo que os mandatos são curtos para a envergadura da tarefa. A reeleição é um instituto que não funcionou nem para a política partidária, né? Porque no primeiro dia do mandato, o mandatário já está pensando nos outros, no subsequente, né? Mas nós estamos falando de concurso, desembargador, e recentemente o Supremo Tribunal Federal, né, formulou essa ideia do Exame Nacional para a magistratura. O que Vossa Excelência pensa disso? Bom, a ideia, me pareceu, do ministro Barroso. O ministro Barroso é uma pessoa também que, a meu ver, está à frente do seu tempo. É um homem de uma cultura extraordinária e a pessoa indicada para esse cargo. Eu acho que ele, além de ser um patriota, um idealista, ele tem uma visão muito aberta e sem preconceitos à realidade. Esse é um mérito fantástico dele. A ideia é permitir, mediante um exame de caráter nacional, primeiro, de algum modo que as disparidades entre os exames dos diversos estados seja não eliminada, mas diminuída, pelo menos numa fase preliminar. E segundo, evitar aquilo que nós acabamos de conversar, que é um concurso de tal forma massificado, com 20 ou 30 mil candidatos, que não haja outra alternativa que não fazer uma prova de teste sob a forma de decoreba. Na verdade, a decoreba foi transferida para uma fase preliminar. Sim. Mas o que nos permitirá, se efetivamente houver uma peneira nesse exame preambular que ele pretende fazer, que nós peguemos já um número menor de candidatos, talvez, quem sabe, fazermos uma prova mista. Sim. Que possa mesclar questões sobre a forma de teste, não há como fazer uma prova só escrita para 10 ou 12 mil candidatos, mas, eventualmente, algumas questões escritas menores ou pensarmos alguma coisa diferente. A ideia não me parece ruim, sim, desde que ela seja bem executada, ou seja, que essa prova preambular seja uma prova absolutamente bem elaborada e com extremo critério, como eu acho que será. Vossa Excelência se lembra de que nós tivemos aqui em São Paulo, por iniciativa do desembargador Aniceto Allende, um período de recrutamento de magistrados em que havia uma permanência de 6 meses dos candidatos aprovados preambularmente na Escola da Magistratura para aferição
desses atributos que hoje são tão negligenciados, né? A ideia não vingou porque o próprio tribunal não acreditou nela, né? Mas ela era baseada nessa experiência do Itamaraty, das Forças Armadas, dos seminários da Igreja Católica, que fazem uma preparação, né? Enquanto nós continuamos a fazer, nós estamos aí 200, o atual concurso é o 200º ou ainda não chegou? Mas é por aí, né? Por aí, nós estamos nos 190 e alguma coisa. É. Quer dizer, é verdade. Eu acho que outros países, como a Alemanha, parece que também tem, antes do juiz tomar posse, ou antes dele ser nomeado, ele passa por um longo estágio, a França. Aqui no Brasil houve essa experiência. É verdade, doutor Naline. Até quando houve essa experiência, eu estava na presidência do tribunal. Eu era o designador do tribunal. Aqui no Brasil houve um mérito, que era primeiro a passar pela escola, para conhecer melhor o candidato antes da aprovação final, um mérito inegável, e houve um problema, que foi o seguinte: candidatos mais experientes, que tinham já uma banca de advocacia, uma advocacia razoável, procuradores do Estado, promotores de início de carreira, não podiam se afastar das suas respectivas atribuições durante 4 ou 6 meses, na incerteza da aprovação. Então, isso afastou uma categoria de candidatos que interessava muito ao tribunal, e apenas jovens que estavam... havia um mérito e havia um problema. E, no final, se entendeu que não era o melhor sistema, mas realmente se jogou fora uma experiência valiosa. O cargo de Corregedor-Geral da Justiça no Estado de São Paulo, eu posso dizer humildemente que eu acho mais importante até do que a presidência. Porque o corregedor é para o tribunal o que seria, por exemplo, o pulmão do corpo humano, ou os rins, é o filtro, né? Tudo passa pela corregedoria. A questão de reclamações contra os magistrados, que muitas delas são de quem obteve uma decisão desfavorável, né? Mas também dos funcionários, hoje são cerca de 50 mil funcionários do Tribunal de Justiça, e dos delegatários de serviços extrajudiciais, né? Todas as cidades têm as suas delegações. Isso faz com que o corregedor-geral seja a pessoa mais importante na normatização do trabalho de todo esse quadro, esse imenso quadro. Todo o sistema de justiça está subordinado ao Corregedor-Geral da Justiça. E Vossa Excelência sabe que as normas são a Bíblia, né, principalmente para o setor extrajudicial. O que não está nas normas não está na Constituição. Vossa Excelência pretende alterar as normas ou abrir nas normas oportunidade para essas dúvidas, para essas hesitações que tanto mal causam ao jurisdicionado, àquele que precisa dos serviços extrajudiciais? Não há dúvida, a dona Aline conhece o judiciário muito mais a fundo do que eu. Foi corregedor, foi presidente, e que o judiciário, o Poder Judiciário de São Paulo é monumental. Que hoje correm no judiciário de São Paulo, estadual, não falo de federal nem trabalhista, cerca de 21 milhões de ações, que representa praticamente 28% de todo o movimento judiciário nacional. Então, é uma grande estrutura com quase 50 mil funcionários, mais de 2 mil juízes, 360 desembargadores, mas não resta dúvida que a primeira instância do judiciário, o juiz que está na vara fazendo audiência, é a porta de entrada, é a vitrine, é a alma do judiciário, não é o segundo grau. Isso não há dúvida. Pergunte para uma pessoa na rua quem é o desembargador, ele não sabe nem o que é. Pergunte quem é o juiz, e ele sabe quem é, sabe o que faz. Então, a corregedoria hoje e o tribunal lida com um dilema. E o dilema é: os recursos não são infinitos. Ou seja, nós não podemos contratar o número de juízes necessários a dar vazão a essas causas, nem funcionários.
os recursos são finitos. Então, nós temos que desenvolver métodos de trabalho mais eficientes para dar vazão a esse imenso volume. O extrajudicial tem muito a contribuir. E tem muito a contribuir porque quando o extrajudicial funciona a contento, sem dúvida, a litigiosidade diminui muito. A maior prova, lembrar, dona Aline, nós dois somos juízes antigos, né? E nós tivemos, em algumas regiões do estado, por exemplo, Vale do Ribeira, no litoral norte, hoje mais pacificado, quantas demandas possessórias terríveis. Sim. Nós julgamos as regiões. Por quê? Porque, infelizmente, a estrutura fundiária dessas regiões era deficiente. Quando foi aperfeiçoada, esses imóveis foram registrados, matriculados, com especialidade, com georreferenciamento. Hoje, a litigiosidade com incerteza sobre a propriedade diminuiu. Eu vou dizer, há anos que eu não julgo uma reivindicatória, eu julguei tantas na vida, com dupla titulação. Ambos tinham registro, qual deles é o melhor? Eu não vejo uma dessas, nós julgamos muitas na vida, acho que há uns 7, 8 anos que eu não vejo. É um bom sinal, não é? É um bom, isso me deixa feliz, claro. Porque é um sinal evidente do bom funcionamento do extrajudicial. Vossa Excelência sabe que eu sempre defendi a migração, quanto mais intensa, de atribuições que não são conflitivas, não são essencialmente jurisdicionais, para o extrajudicial. Nós caminhamos bastante, mas eu acho que ainda há muito a fazer. O que Vossa Excelência pensa disso? Eu acho que nós, juízes e judiciário, pelo volume de processos que nós temos, nós somos treinados para julgar lide. Lide significa pretensão resistida, conflito. Ou seja, quem tem razão, este ou aquele. Essa é a nossa vocação, esse é o nosso destino e para isso nós somos treinados. Há uma outra categoria de jurisdição, que nós chamamos de jurisdição voluntária, graciosa, em que não há lide. Na verdade, ela é meramente regularizatória. Essa jurisdição voluntária já foi transferida em parte e é salutar que ela passe para o extrajudicial. Uma parte já foi feita, a parte de partilhas, divórcios, inventários extrajudiciais, essa parte já caminhou, e com sucesso. Há hoje um instituto que ainda pode ir para o extrajudicial, não há por que ser feito judicialmente, que é a alteração do regime de bens de casamento. Então, ainda hoje é feita judicialmente, o Código de Processo exige um edital, quer dizer, custa caríssimo, claro. A parte tem que pagar. E um juiz dá uma sentença para mudar um regime de comunhão parcial, para separação convencional de bens. Não há lide, as partes requerem consensualmente. Isso, do mesmo jeito que eu faço um pacto antinupcial, eu posso mudar o regime de bens do casamento. Então, isso deve e poderia migrar de imediato para o extrajudicial. E o que Vossa Excelência pensa das execuções fiscais? Que aquele volume imenso que cada prefeito, no final de dezembro, de medo de ser acusado de prevaricação, de improbidade, ele remete milhares de certidões de dívida ativa que ficam ali sob nossa responsabilidade. Será que a execução fiscal, a trâmite dela, precisaria ficar confiado ao judiciário? Eu acho que as providências expropriatórias são tipicamente de uma atividade que exigem força. Então, é óbvio que eu não posso imaginar que a desocupação de um imóvel que vai ser levado à asta pública seja extrajudicial, como recentemente foi feito, ou há proposta e foi aprovada, da busca e apreensão de veículos, que a ordem de busca e apreensão seja feita ao largo do judiciário. Nada impede que algumas fases do procedimento sejam extrajudiciais, como ocorre hoje na alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, em que a consolidação da propriedade é extrajudicial, o leilão é extrajudicial, e a parte prejudicada vem ao judiciário, reclama, ou seja, permanece incólume o direito de a parte prejudicada reclamar, e o judiciário decide a lide. Agora, a desocupação do imóvel,
a reintegração de posse, essa é um ato de força tipicamente estatal. Eu estou pensando, corregedor, nessa cobrança da dívida ativa de R$5, R$20, se transforma num processo para nós? Não tem. O nome do devedor não coincide, o endereço dele não mais, aí nós começamos o quê? Pedir para o TRE, pedir para a Receita Federal informar o endereço. Não é um tempo perdido e um gasto extraordinário. É um contrassenso. Me parece que essa fase inicial, podemos dividir talvez o executivo. Se houver embargo... Em duas fases. O embargo é nosso. E não havendo embargo, poderia ser feito extrajudicialmente. Hoje já se admite protesto. E me parece que o protesto funcionou, porque grande parte dos devedores, tendo o crédito limitado, restrito, ele acaba indo ao fórum, à prefeitura e paga a dívida em atraso. Então foi uma evolução. Agora, me parece que o problema está nos atos efetivamente expropriatórios, que esses são estatais. Agora, há também uma atribuição que foi transmitida às delegações extrajudiciais, que é a realização de conciliação, de mediação, de uma composição consensual de controvérsias, né? Que não está funcionando como poderia funcionar. Sem argumentar assim em causa própria, em 2013, a Corregedoria Geral de Justiça editou um provimento que transferia para o extrajudicial essa tentativa conciliatória, e a Ordem dos Advogados entrou com um ato impugnando no Conselho Nacional de Justiça. A representante da Ordem monocraticamente suspendeu a vigência do provimento, e aquilo ficou até que depois, 5 anos depois, em 2018, o CNJ veio a regulamentar, mas de uma forma mais tímida do que a nossa, né? E vocês têm noção por que não está funcionando? Me parece que a composição extrajudicial, ela obviamente não é e não pode ser privativa dos advogados. Não é, se é extrajudicial. Nada impede que eu e o Eduardo Aline, nesse momento, tivemos algum litígio, nós saiamos daqui e celebremos um acordo, tecnicamente uma transação. Então, não há um monopólio de ninguém sobre a composição extrajudicial. Agora, quem auxilia a composição? Hoje nós temos quadros de conciliadores, de mediadores, e nada impede que o extrajudicial também participe dessa iniciativa e ativamente. Não vejo nenhum óbice a que acordos sejam conduzidos. Aliás, antes de nós gravarmos aqui essa entrevista, eu ao subir aqui no estúdio, eu conversava com o Eduardo Aline sobre a questão da atividade notarial em outros países, que muitas vezes que é diferente um pouco do Brasil, nas grandes cidades, no interior não, em que notário ele é um conselheiro das partes, em que as partes vão ao notário não porque precisam, mas porque desejam, porque querem. Então elas vão fazer um contrato que não é solene, não exige a solenidade da escritura pública, mas fazem para a escritura pública porque recebem uma orientação segura, por exemplo, um comodato, ou até uma locação de imóvel urbano, que pode ser feito por instrumento... Até casamento, você vai casar com separação, com comunhão de bens. Que pode fazer por instrumento particular, mas elas vão ao notário, porque o notário dá a forma jurídica e as aconselha. Isso, de algum modo, se perdeu um pouco na nossa tradição. Não no interior. No interior parece que as pessoas ainda procuram um notário para orientação, mas nas grandes cidades, essas grandes estruturas notariais, essa tradição, de algum modo, foi perdida e tem que ser resgatada. Isso inclui também a conciliação e a mediação. Eu não vejo por que um notário não possa ele conduzir uma conciliação e uma mediação. Não há óbice nenhum a isso. Desembargador Loureiro, nós estamos na sede da Uniregistral, que é o braço acadêmico da ARISP, Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo. Mas a proposta da Uniregistral
já era com os presidentes pelos quais eu já passei aqui, o Francisco Raimundo, o Flaviano Galhardo e agora o Jorge Takeda. A orientação é ser uma casa de apoio, de transmissão de conhecimento, de acolha, de abrigo de novas ideias, de criatividade, porque nós entendemos que tudo é dinâmico e precisamos melhorar, né? Eu tenho uma predileção assim afetiva pelo registro civil das pessoas naturais, que eu brinco falando, é o cartório, é a delegação da qual todos dependem. Nós nascemos, nós casamos, às vezes, alguns, várias vezes, e morremos. Então, é aquela serventia de que todos necessitam. Coincidentemente ou paradoxalmente, é aquela que tem que fazer a maior parte das suas prestações gratuitamente, né? Então, ultimamente tem sido reconhecido isso, o reconhecimento de que é cartório da cidadania, etc. e tal. São Paulo formulou uma estratégia de sustento, né? Mas que me parece um paliativo. Pegar a contribuição de uma delegação rentável para sustentar uma delegação deficitária. O que é que Vossa Excelência pensa disso? Bom, eu acho que, querendo ou não, efetivamente, os atos de registro civil são atos que eu chamaria de atos necessários, não facultativos. Então, o registro de nascimento, claro que tem pessoas que não fazem, mas ele é compulsório. O pai deve registrar o filho, assim como o óbito. E, portanto, não podem ser negados. Então, realmente, grande parte desses atos registrários são feitos gratuitamente por absoluta falta de recursos da população que é beneficiária. A questão é quem paga a conta. De duas uma, ou o Estado vai subsidiar esses registros com um determinado valor, é a primeira alternativa, ou a segunda, e o Estado resiste a isso, e a aprovação de uma lei nesse sentido certamente vai encontrar resistência por parte do Executivo. Hoje, me parece que a política é de contenção de despesas, ou a alternativa, eu não diria ideal, mas possível, que foi encontrada no Estado de São Paulo, foi que as partes que vão fazer atos de valor patrimonial, em especial escrituras de compra e venda e registro imobiliário, que elas paguem um adicional a mais que é margeado, tabelado, e acabem custeando não os cartórios ricos, mas as próprias partes que celebram atos de valor patrimonial nesses registros e notariados, elas custeiem esses registros civis, que seriam, caso contrário, deficitários. Eu diria que não é o ideal. É o possível para evitar que nós tenhamos registros deficitários e um mau serviço prestado. O registro civil, o senador Ronaldinho falou bem, é o registro cidadão. E eu acho que ele evoluiu muito, né, Ronaldinho? Então, todas as mudanças que nós tivemos, a questão de gênero, elas foram rapidamente absorvidas pelo registro civil. A lei ficou um pouco a reboque. O Conselho Nacional de Justiça e a Corregedoria Geral cuidaram de normatizar. Essa é a vantagem das corregedorias, ela pode seguir os acórdãos e realmente os julgamentos do Supremo Tribunal Federal do casamento homoafetivo. A dona Aline estava na corregedoria, na presidência, quando houve a união estável homoafetivo, e que havia uma dúvida se podia haver o casamento ou não, porque o Supremo julgou a união estável. E os acordos de São Paulo, e foi normatizado rapidamente, falou, não tem sentido que haja a união estável, mas que não haja o casamento. Quantos processos nós poupamos, né? Daquela pessoa que entrava na primeira instância, ganhava ou perdia, tinha que ir para o Tribunal de Justiça, depois para o STJ, depois para o Supremo. Então, isso aí foi... E mesmo a questão da identidade social, houve uma... Eu diria que o registro civil, nos últimos 15 anos, teve um avanço extraordinário, e muito... Agora, a lei na reforma de 2022, de algum modo, acompanhou parcialmente, mas a normatização
de São Paulo e nacional, graças a Deus, esteve à frente da lei que é muito restritiva. E vendo o nome da pessoa, porque nós sempre vimos o nome como um fator de segurança jurídica, identifica o credor e o devedor, o sujeito de direito. E hoje o nome é visto como direito da personalidade. Eu, por exemplo, antes da alteração legislativa, hoje eu posso mudar de nome uma vez, pelo menos, mediante mero requerimento oficial, o que está correto. Eu julguei uma retificação de nome antes da alteração legislativa, um nome bonito, uma moça, que disse assim, eu quero mudar meu nome, meu prenome, um belo nome, porque os meus pais tiveram a infeliz ideia de dar o nome da minha irmã morta. Era comum isso. Quer dizer, então a minha irmã morreu 2 anos antes, e eu carrego o nome de uma irmã morta. E isso me faz sofrer. Era uma hipótese legal de alteração de prenome? A resposta, não. Mas tem sentido manter uma pessoa com um nome que lhe causa sofrimento? Não. Então, eu acho que essas mudanças foram muito bem absorvidas pelo Registro Civil e a coisa caminhou. Vossa Excelência me fez lembrar também, quando eu estava na vara de registros públicos, eu mudava os prenomes, porque eu achava que nós tínhamos feito uma tradução errônea da lei francesa, que ela falava le nomen immutable, era o nome de família, não o prenome. Então, o que interessa é manter o nome de família, que mostra de onde vem, a origem, a progênie, etc. Agora, eu citava Shakespeare, no Romeu e Julieta, né? Se o meu nome não fosse Rosa, eu não teria o mesmo perfume. Se não me chamasse Rouxinol, eu não cantaria. Eu usava isso. E o nosso curador era Zé Celso de Mello Filho, ele concordava. Então, fomos fazendo escola. Mas estava lembrando, corregedor, que na pandemia, o Registro Civil, ele conseguiu mostrar o número de mortes, foi uma coisa... O Estado brasileiro se serviu daquele humilde, anônimo servidor que visitei todos os registros civis, eu ia aos sábados pela manhã, porque eles são obrigados a fazer casamento, né? E eu via que a cidade não tinha um PM, não tinha um delegado de polícia, não tinha nada, mas tinha o registrador civil, uma senhora velhinha, ou um senhor que atendiam assim acomodações muito singelas, mas ali prestando serviço. Era a única presença do Estado. Aí que eu passei a admirar também o registrador civil ao lado dos nossos notáveis registradores imobiliários, com os quais nós aprendemos, porque são eruditos, são preparados, etc. Mas nós estamos explorando o desembargador corregedor geral, porque também há muita esperança na gestão dele, porque o doutor Loureiro não apareceu do nada assim, ele foi alguém que foi construindo, né, lenta, mas seguramente, uma carreira muito consistente. Ele é um doutrinador respeitado, é um jurista admirado, e é uma pessoa humana, sensível, que todos esperam que as normas agora ganhem a dimensão que elas podem, para fazer com que todo esse arsenal jurídico à disposição seja realmente cumprido por quem deva cumprir. E a palavra do corregedor é uma ordem. Como o doutor Aline falou, as normas de serviço acabam sendo a bíblia do registrador, do notário. Elas têm que ser atualizadas permanentemente. Sim. Nós temos mudanças, eu acho que... Me parece que... Eu não me lembro de uma produção legislativa tão intensa quanto dos últimos 5 ou 6 anos, sim, em termos de direito civil. Sim. Nós tivemos agora a aprovação da lei do Marco Legal das Garantias, que mexeu na ação fiduciária e garantia, em hipoteca. Nós tivemos em 2022 também uma profunda alteração da lei 6.015, na lei 4591. Nós teremos agora, depende da aprovação, a mudança do Código Civil. Eu tive várias reuniões, participei de várias reuniões. Parece que o direito de família será profundamente alterado. A meu ver, aquilo que já se pratica nos tribunais deve ser incorporado no Código Civil.
a paternidade socioafetiva, que hoje é criação da jurisprudência, está normatizada pelo CNJ, mas está fora da lei. E me parece que o casamento, embora deva ser mantido, óbvio, o registro do casamento, evidentemente, mas, por exemplo, algumas formalidades, como as proclamas, devem, pelo que eu vi no projeto, ser eliminadas. Eu desafio alguém que me assiste que tenha lido uma proclama na vida. Bom, os editais que nós publicamos, quem é que lê editais? Deve haver quem leia. Mas... Não, eu diria que é quase uma tara. Mas, desembargador corregedor-geral, eu gostaria de que Vossa Excelência dissesse outros projetos além da regularização fundiária, qual é a sua proposta, para que nós possamos acompanhar com entusiasmo, querendo que realmente a sua gestão seja memorável, como vai ser, né? O fato dessa eleição de candidatura única, a evidenciar a autoridade moral de quem concorria, ou seja, não há um candidato que tenha coragem de ser adversário, de concorrer com o desembargador Francisco Eduardo Loureiro. Então, repito, desculpa por repetir, mas é enorme a nossa expectativa e a nossa esperança. Eu diria que talvez o cargo seja muito espinhoso, talvez por isso não tenham tido adversários. Mas além dessa questão da regularização, a minha visão do registro, estamos aqui na Uniregistral, é muito próxima à do desembargador Nalini. Na dúvida, o título deve ser registrado. Até o desembargador Nalini usou uma expressão que eu concordo integralmente, que o nome é registrador, não é devolvedor nem recusador. O sistema tem que ser aberto. Não há dúvida que é um sistema formal, é um sistema solene, não há dúvida que não é para entrar qualquer coisa no registro. Os direitos reais são números clausos e continuam sendo, mas a tipicidade dos direitos reais, ela tem uma certa maleabilidade e tem que ser trabalhada. E o que acontece é que se os registros forem muito rígidos, a parte desiste. Ela fica com o título sem registro. Isso não beneficia a ninguém. Então, nós temos que ser razoáveis nas exigências para que elas possam ser cumpridas, e o princípio, será o mesmo que o desembargador Nalini seguiu, é facilitar ao máximo o registro e não criar óbices para que títulos sejam registrados. Não havendo comprometimento concreto à segurança jurídica, a princípio registre-se. Muito bem. Registradores, notários, servidores dessa grande família que é formada pelas delegações extrajudiciais, praticamente 15 mil no Brasil inteiro. Vocês vão acompanhar a gestão do desembargador Francisco Eduardo Loureiro e vão verificar que realmente nós temos muitas razões e temos a certeza de que a sua gestão será uma gestão que marcará a história gloriosa do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não por coincidência está completando seu 60º em 2024. Há 150 anos era instalado o Tribunal da Relação. E, por sorte, pela caridade da providência divina, nós temos aí à frente da Corregedoria Geral, o desembargador Eduardo Loureiro, Francisco Eduardo Loureiro. Muito obrigado, desembargador. Se quiser deixar uma mensagem final para quem o ouviu com tanto interesse. Bom, eu agradeço a oportunidade, agradeço a companhia, a entrevista feita pelo desembargador Nalini, que eu conheço quando eu era juiz substituto. Uma vez eu vim ao tribunal, eu deveria ter 26, 27 anos, e o assessor do presidente do tribunal era o desembargador Nalini. E eu me recordo que eu voltei para casa impressionado e falei para minha esposa, eu nunca vi uma pessoa falar ao telefone e datilografar um parecer ao mesmo tempo. Eu nunca vi isso. E realmente foi o primeiro contato que eu tive com o desembargador Nalini há 40 anos, e quero dizer que será uma satisfação, e eu espero
que realmente essa gestão seja coroada de êxito, que todos nós possamos evoluir na atividade registrária. Obrigado a todos.